Olá pessoal, continuando a nossa jornada, hein? Vamos lá, hoje a gente fecha, digamos assim, a primeira parte do nosso curso, tá? Então já vimos uma série de conceitos, uma série de informações e com esse tópico aqui a gente fecha essa primeira parte. E o que é que seria? A gente vai ver mais tipos em C. E, por fim, como usar o scanf e o printf com esses tipos. Até agora a gente só conhece um tipo, que é o tipo inteiro, tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer um exercício invertido. Eu te dou um valor e você tenta gerar o tipo para mim. Então, tá aí minha listinha, tá? Dá um pause no vídeo e tenta analisar qual é o tipo correspondente a cada um desses itens aí, do primeiro ao nono. Tudo bem? Pausou? Ok, vou seguir adiante. Vamos lá. No item 1, eu tenho um caractere A. Esse é um tipo, tudo bem? Independente da linguagem de programação C. Isso é um caractere. No 2, eu tenho um conjunto de caracteres, que eu chamo de string, que é para eu formar palavras, frases e assim por diante. No item 3, eu tenho o tipo inteiro, que a gente já conhece. No 4, eu tenho o valor 1.2, que é um número real, tudo bem? No 5, 10 bilhões, né? Então, 10 bilhões é um inteiro. Só que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, 10 bilhões é um inteiro grande, porque tem tamanhos de inteiros, a gente tem tipos com tamanhos diferentes, ou seja, existe um valor mínimo e um valor máximo. No item 6, eu tenho uma matriz com 3 colunas e uma linha, tá? A gente já pode ver isso, uma matriz de inteiros. No item 7, eu tenho uma matriz 3 por 3, 3 colunas, 3 linhas, só que essa matriz não é mais de números, é uma matriz de caracteres. No item 8, eu tenho uma localização, é um exemplo, né, passando dois números reais, né, dois números reais, que é a latitude e a longitude. Esse item 8, talvez seja o mais difícil de você ver, definir um tipo para ele, e a gente vai chamar aqui tipo definido pelo programador, porque você vai ter essa liberdade em C e em outras linguagens de programação, você consegue construir tipos, compondo tipos diferentes, inclusive os tipos primitivos e outros tipos que vão ser definidos por você, tá? E no item 9, você tem aí também, talvez não seja tão fácil de entender aí o artifício que foi colocado, que é utilizar aqui o valor do item I acima, que é o caractere A. Isso, na verdade, é o que? É uma referência para um caractere, que é o tipo ponteiro, né? Que a gente já viu em aulas anteriores, né? Em vídeos anteriores. Então, veja, um valor, qualquer que seja, ele vai ter um tipo que define aquele valor. Eventualmente, eu vou poder fazer conversão, um valor de um determinado tipo e transformar ele em outro tipo. Ah, não entendi. Eu vou poder ter um inteiro e converter ele para um número real e converter para um inteiro. Isso vai ser possível, tá? Então, sempre, né, que eu tiver programando, eu vou estar manipulando esses valores, eu vou estar compondo esses valores, e esses valores vão estar sempre armazenados em variáveis. A gente já viu que as variáveis em C e nas linguagens, né, porque é tudo parte de um grande paradigma estruturado, essas variáveis é uma maneira conveniente de você manipular e acessar a memória do computador, esquecendo e abstraindo todos os detalhes internos ali da máquina, né? E no C, certo? No C, uma variável ela tem que ter necessariamente um tipo. Então eu sempre faço tipo, nome da variável. Essa é a declaração. Algumas linguagens de programação, ela já não é necessário a definição do tipo. Ele usa o tipo dinâmico,
você pode fazer, às vezes, reuso de variável. Ela começa a variável como inteiro, mais adiante você pode transformar essa variável numa string e assim, e você vai poder fazendo esse reuso que a gente chama de variável. Mas no C, que é o que a gente está trabalhando, você precisa definir o tipo e o nome para a variável, e aí não é possível você fazer esse reuso com tipos diferentes. Tudo bem? Os principais tipos em C. Aqui embaixo tem um link, né? Você vai acessar, se quiser acessa isso aí, você vai ver que existe uma enormidade de tipos em C. Mas não precisa se preocupar com isso, não precisa nem ir atrás disso. Vamos focar no essencial, que é o que interessa aqui a gente aprender lógica de programação. O C não é ficar expert em C, conhecer todos os tipos de C, porque isso é desnecessário, a não ser que você vá atuar no ramo. Então, vamos ficar nos básicos. E aqui eu estou até jogando além, porque, por exemplo, números inteiros, tem short e int, são os dois mais conhecidos. Mas esquece o short, trabalha só com int, tá? Números reais, float e double, tá? Esquece o float, usa só o double, porque tem uma precisão maior. Caractere é o char. Uma matriz, a matriz vai ser sempre de um tipo, né? Uma matriz vai ter sempre um tipo. Então vai ser uma matriz de inteiros, né? Então especifica o tipo, bota entre colchetes o tamanho. Então eu preciso de uma matriz 3 por 1, né? Que é só um vetor, né? Então você preciso de 10 inteiros. Então bota int, abre e fecha esses colchetes e bota 10 inteiros ali. Mas isso aí a gente vai ver mais adiante. Um string também é um conjunto, né? Um vetor de caracteres. Em C, linguagens mais modernas, ele tem o tipo string e não usa isso como sendo um array de caracteres. Tá? Tipo definido pelo desenvolvedor, como eu falei, é struct em C. Em outras linguagens são outras ferramentas. Referência, que é o nosso ponteiro e a gente já viu. Então, basicamente você tem o tipo e um asterisco para indicar que é uma referência, que é um ponteiro. Então, um ponteiro para um double é double asterisco. Um ponteiro para um struct estudante, que é o meu exemplo aí, é struct estudante asterisco. Tá? Mas essa aí a gente vai exercitar ao longo do curso. Por hora, a gente vai ficar focado nesses tipos básicos iniciais, que é o int, o double e o char. Tudo bem? No C, eu tenho o short, né, que eu falei, ele usa 2 bytes de armazenamento na memória, então ele tem um valor mínimo e máximo muito pequeno, que vai de menos 32 a mais 32. O inteiro, que é o beabá, né, que é o que a gente vai mais utilizar, ele vai de menos 2 bi alguma coisa até mais 2 bi alguma coisa. Se eu precisar um número maior que isso, eu tenho que usar um outro tipo, que é o long, que não está aí. O caractere, ele armazena 1 byte, que é a tabela ASCII, né, para você saber, procura aí no Google, joga tabela ASCII, e você vai ver, ele vai associar a cada caractere, visíveis ou não, um número, né, 1, 2, 3, 4, a um correspondente caractere. Número real, que gasta 4 bytes, que ele vai aí no range, e o double com 8 bytes, então ele gasta o dobro do float, então ele é mais preciso. Então, se você não tiver uma restrição, se você não estiver trabalhando com um sistema embarcado muito crítico de memória, usa sempre o double, que vai dar sempre certo e você não vai ter grandes dificuldades em relação a isso. Tudo bem? Ponteiro para inteiro, também já falei, int asterisco, short asterisco. Ponteiro para um caractere, char asterisco. Ponteiro para um número real, ou float asterisco, ou double asterisco, a depender de coisa que você está utilizando. Um detalhe importante é o seguinte, as máquinas, elas têm arquitetura, a gente está sempre acostumado a comprar, né? Vai comprar um computador, esse 64 bits, que agora que está mais moderno, mas anteriormente tinha os sistemas o mais comum era o 32 bits. O que isso significa? Isso significa, de maneira bem resumida, o tamanho do registrador dentro do processador. Isso a gente vai ver depois, tá? A gente vai falar sobre isso. É o tamanho do registrador, é o tamanho da palavra. Quantos bits eu tenho ali? 32 bits eu tenho
arquitetura 32 bits significa que essa palavra tem 32 bits. Ah, o que é que isso impacta? A minha capacidade de endereçamento de memória. Com 32 bits, eu no máximo, meu máximo teórico de memória que eu consigo endereçar, ou seja, gerar endereços diferentes, é 2 elevado a 32, que vai dar 4 GB. Exatamente 4 GB. Tá? Então, a vantagem dos 64 bits é que me permite endereçar espaços maiores do que 4 GB. Então, eu consigo ter memória de computador maior, com 8, 10, 12, 64, 128 e assim por diante, até 2 elevado a 64. Então é um número muito grande. Então, essa arquitetura de 64 bits traz esse enorme benefício. A desvantagem é que um endereço passa a ter o dobro de memória, a demanda de memória é maior, mas para hoje, né, para o sistemas, a capacidade dos sistemas de computação hoje, isso é quase nada, né? Nós temos memória bastante abundante disponível, então não precisa se preocupar com isso, né? Por fim, para a gente fechar aqui, a gente está colocando como é que funciona o scanf e o printf. Tá? O %C é para um char, tá? E tá aí o printf e o scanf. O double é o %LF, que é o long float, né? Você especifica um %LF. No printf do ponto flutuante, isso é uma coisa importante, você pode fazer um arredondamento na saída, especificando quantas casas decimais você quer. Então, no meu exemplo aqui, eu estou botando %.2 LF. Esse .2 arredonde para 2 casas decimais. Tá? Então, você pode ter essa escolha, tá? Por último, na linha final da tabela lendo um inteiro, e a gente já viu como fazer isso em exercício anterior. Tudo junto, em um único scanf, é possível você ler diferentes tipos, né? Então tá aí %C, %LF, %D, e aí você tá aí as referências para as respectivas variáveis. E, por fim, que umas restrições em relação aos meus identificadores, né? Nomes de variável e nomes de função são identificadores, ou de variável ou de função. Todos os identificadores devem começar com uma letra, tá? Isso aí é um ponto importante. Eles devem ser uma sequência de letras e dígitos ou com caractere underline. E não é permitido espaço, acentos, pontos e outros símbolos nesses identificadores. E aí embaixo eu tenho os exemplos de minha variável com underline, tem utilização de dígitos, né, N1, N2, N3, que a gente já fez, e assim por diante. Os próximos passos, só para a gente finalizar essa parte 1, é a gente praticar alterando aquele programa média para trabalhar com o tipo double, certo? E aí a gente encerra de vez essa parte 1 e pode partir para praticar bastante com os nossos exercícios. É isso, pessoal. Até já!